Jesus atravessou o lago novamente e foi para a região dos Gerazenos. Chegando lá, deu de cara com um homem que veio do cemitério, que passou dias e dias ali, gemendo e chorando e gritando. Foi preso pelas pessoas, muitas vezes, por correntes de ferro grossas e conseguiu se libertar. Ele estava realmente muito endemoniado. Ele não só gritava e gemia, como também se cortava o dia inteiro entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus, correu para a direção dele, se prostrou, se abaixou e se ajoelhou e falou a Jesus: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te peço para que não me atormentes." Os demônios falaram isso porque Jesus tinha mandado que o espírito impuro saísse daquele homem antes. Mas depois Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "O meu nome é Legião, porque somos muitos." E eles imploraram a Jesus que não os retirasse daquela região. Lá perto tinha uma grande manada de porcos comendo na colina. Eram mais ou menos uns 2.000 porcos. Então os demônios, não querendo sair daquela região, disseram: "Jesus, se tu vai tirar-nos desse homem, coloca-nos naquela manada de porcos ali. Nós queremos ir para lá." E Jesus permitiu. Então os espíritos foram para a manada de porcos e levaram toda a manada para pular do precipício e cair no penhasco, lá na água, se afogando. As pessoas que cuidavam daqueles porcos foram para a cidade e contaram o que tinha acontecido. Então o povo veio de lá para a região onde eles estavam e viram o cara bonzinho do lado de Jesus, estava curado, são e tranquilo. Então esse pessoal voltou para a cidade, agora mais gente, que tinha testemunhado esse milagre. Mas apesar de ser um milagre, eles ficaram com medo, e então todo o povo da região começou a implorar para Jesus que ele fosse embora dali. Então Jesus e os discípulos voltaram para o barco para retornarem para casa. E quando eles chegam ao barco, que sobem, o antigo endemoniado vem falar com Jesus e pede para segui-lo também. Mas Jesus manda que ele retorne, não deixa que ele venha com eles. Manda que retorne à casa dele e fale para a família dele, para todos os amigos e tudo mais, o quanto que o Senhor tinha tido misericórdia dele. Então aquele homem retornou e começou a anunciar por toda a Decápolis o quanto que Jesus tinha feito por ele, e todo mundo ficava muito admirado. Quando Jesus voltou de barco para a outra margem do lago, assim que desceu, uma multidão já se acumulou e aglomerou em volta dele, E no meio dela surgiu então um dos líderes da sinagoga, o Jairo, implorando para ele: "Senhor, vai à minha casa e vê a minha filha. Vem, por favor, e impõe as tuas mãos sobre ela para que ela fique curada e viva." Então Jesus foi com ele, e com ele também toda a multidão, Seguindo Jesus e Jairo, todo mundo se comprimindo ali, E nessa confusão toda, novamente, aparece uma moça que tinha há 12 anos um problema de hemorragia, de sangramento, e ela já tinha passado por vários médicos e tinha gastado todo o dinheiro dela. Então, quando ela ouve que Jesus está por ali, ela vai ao encontro dele, se mete no meio da multidão e consegue, com muito esforço, alcançar Jesus e tocar no manto dele, porque ela já pensava que se tocasse no manto dele, ficaria curada. E assim foi. Quando ela conseguiu tocar no manto, imediatamente a hemorragia cessou. E ela percebeu no seu corpo que ela tinha ficado curada naquele mesmo instante. E naquele instante Jesus percebeu que tinha saído o poder dele. E ele perguntou aos discípulos: "Quem foi que me tocou?" E aí os discípulos disseram: "Senhor, essa multidão toda te comprimindo, e tu pergunta quem que te tocou?" Jesus, porém, parou e olhou para toda a multidão para ver quem é que tinha feito aquilo. Mas a mulher mesmo se entregou. Veio a Jesus, tremendo de medo, e contou toda a verdade para ele. Então ele falou: "Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Enquanto Jesus ainda falava, chegou um pessoal da casa do Jairo, aquele que tinha chamado Jesus antes, e falou: "A tua filha já morreu. Por que tu está incomodando o mestre?" Jesus ignorou aquilo que o pessoal tinha falado e continuou seguindo. Ainda falou para o líder da sinagoga: "Não escute, não tenha medo, apenas creia." Então Jesus não deixou ninguém mais segui-lo, apenas os discípulos Pedro, Tiago e João. Quando ele chegou na casa do líder da sinagoga, viu aquele alvoroço, todo mundo chorando em voz alta e se lamentando. Então ele falou aos que estavam ali: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não morreu, apenas está dormindo." Todo mundo então começou a rir. Mas ele pegou o pai e a mãe da criança e os apóstolos
e foram até onde a criança estava. Tomando a menina pela mão, ele falou, Talita cum, que significa, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Todo mundo então ficou, claro, admirado. E Jesus falou para todo mundo manter segredo sobre aquilo que tinha acontecido e mandou alimentarem a criança. Tem algumas coisas aqui que o Evangelho diz para a gente, alguns detalhes que eu consegui capturar assim. É que Jesus novamente atravessa o lago, então ele está indo de um lado para o outro do lago do Mar da Galileia. Esse é um fato interessante. O segundo fato é que o homem que estava endemoniado tinha muita força, né? Tanto é que ele foi preso várias vezes por correntes e conseguiu se libertar. E essa situação também do rapaz ficar chorando, gritando, se lamentando alto e se cortando ali entre os cemitérios, né, os sepulcros e as colinas, é uma situação que até a gente vê por aí, né? Mas não com essa situação da força, né? Então aí você vê que tem uma possessão bem forte mesmo. E novamente, quando Jesus expulsa os demônios, eles reconhecem Jesus, chamam pelo nome Jesus, né? E falam que ele é filho do Altíssimo, quer dizer, reconhecem a realeza dele. Então quer dizer que Jesus, só de falar com eles, trazia sofrimento para eles, né? Para os demônios. E outra coisa interessante também é que os demônios tinham um interesse naquela região ali. Tanto é que eles pedem para Jesus para não retirá-los de lá. E eles só ficam satisfeitos quando atacam os porcos. Então você vê que eles levam os porcos à ruína ali, né? A se matarem. Então eles tinham uma missão ali, naquela região, e eles ficaram apavorados com o fato de Jesus poder tirá-los de lá. Então devem ser demônios que tinham uma missão a cumprir, com algum nível de hierarquia maior, e ficaram apavorados. Então era algo realmente muito importante. E tem esse mistério aí que é mais teológico, né? Em que Jesus permite que os demônios não realmente vão embora da região, mas ataquem os porcos. E aí vem a grande lição para mim, e fecha com chave de ouro, que é quando aquele discípulo, né, novo discípulo de Jesus, que é o cara que estava endemoniado, que agora estava curado, quando ele pede para seguir Jesus como os outros, Jesus fala, não, tu vai ficar aqui e vai falar para todo mundo aquilo que aconteceu contigo. E aí a gente vê que ele começa a testemunhar em toda a Decápolis. Então, daquele problema que ele tinha, Deus dá a ele uma nova realidade de vida. Então, de endemoniado, de vergonha, né, de situação, de vexame que ele passava antes, ele passa a ser um cara que é líder naquela comunidade, pela graça de Deus, pela visita de Jesus. E essa é a nossa realidade, né? Nós nos curamos com Jesus e nos tornamos discípulos dele, levando o nosso testemunho a mais e mais pessoas. Aí, em seguida, nessas duas próximas passagens, que são as curas da moça que tem a hemorragia e depois da filha de Jairo, nós vemos o poder de Deus aí mais uma vez curando. E também é interessante observar que aquela moça tinha muito tempo de doença. Então, todo aquele tempo de sofrimento dela durante os anos, depois ela vai ver que era, na verdade, também um chamado para encontrar Jesus. E aí aquela cura também vai dar para ela uma transformação de vida. Ela vai passar a testemunhar as obras de Cristo. E da mesma forma também, a família de Jairo, e Jairo, lembrando, era líder da igreja, da sinagoga, a família agora também vai testemunhar os feitos de Jesus. E olha o que Jesus fez ali naquela família, né? Ele ressuscita a filha de Jairo. Analisando essa situação da filha de Jairo e também da moça com hemorragia no caminho, com um pouco mais de profundidade, a gente vai ver que tem uma lógica ali e que aquilo era para acontecer, apesar de eles não entenderem daquela forma, lógico, né? Porque ficam muito emocionados com aquela situação, aquele problema de longa data, no caso da hemorragia, e um problema muito agudo e horrível, como no caso da filha de Jairo. As emoções deles ficam muito envolvidas, mas no final a gente observa que aquela situação toda era uma situação para o encontro com Cristo. E era parte da missão de Cristo. E isso é muito bom. Da mesma forma, nós podemos encarar os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as nossas insatisfações. Elas, na verdade, têm uma finalidade muito maior do que a gente consegue conceber. E, no final,
Todas essas coisas vão nos levar ao encontro com Cristo e a uma nova vida. Uma vida não só na companhia de Cristo, mas em missão com Cristo. Vai nos levar a sermos pregadores da palavra de Cristo, a dar testemunho das obras dele. E isso é o que é o mais maravilhoso do maravilhoso. A companhia e a ajuda na missão de Cristo. Que excelente, né?